Ei, pare o que você está fazendo. Desliga o fogo do fogão. Se aproxime mais do seu receptor, porque é momento de ouvir a palavra de Deus. Principalmente com o Ivan, pregando a palavra e logo após a palavra, orando por todos os nomes que deram o nome aqui, por uma cura e um milagre na tarde de hoje. Principalmente Ivan, ministrando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, aqueles que pudessem nos acompanhar numa leitura da palavra do Senhor, sendo o programa Cristo é a Solução, o Senhor tem colocado uma palavra para ratificar esta verdade. E eu quero começar em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente pelo nome de Jesus Cristo. Para entendermos a salvação que foi trazida por Jesus, é necessário entender a contextualização da humanidade. No capítulo 1, versículo 18, Paulo vai discorrer sobre a depravação dos gentios, que o homem, conhecendo a Deus, não glorificou como a Deus antes, em seus discursos se desvaneceram, dizendo-se sábio e tornaram-se loucos, e o seu entendimento se obscureceu, e começaram a fazer deuses, quadrúpedes, répteis, afastando-se cada vez mais de Deus. Paulo dá ali uma análise dos gentios, da humanidade, na sua depravação, ou seja, afastados-se da glória de Deus. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre os judeus também, que procuravam a sua justiça através da lei, e Paulo vai provar para eles que através da lei também eles não seriam justificados. Ou seja, que pela lei veio o conhecimento do pecado. E ele vai concluir que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se os gentios estavam e viviam em pecado, Israel transgrediu a aliança que Deus havia feito através de Moisés. E Paulo conclui que tanto judeus e gentios, então, careciam de salvação. Aí nós entendemos melhor, meus amados ouvintes, o porquê 3:16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus nasceu, não nasceu apenas um menino, não nasceu apenas uma criança. Ali estava a vida eterna. A Bíblia diz que no princípio ele era o verbo, a palavra, o logos de Deus. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne, ou seja, o verbo tabernaculou e habitou entre os homens. E João diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas nós que, graças a Deus, tivemos nosso entendimento iluminado, nós recebemos essa luz e nos convertemos. Importante nós entendermos a igreja como um todo, que Jesus vai dizer no capítulo 20 e 21 de João, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O papel nosso como igreja é levar o evangelho. Mas não é qualquer evangelho. Paulo diz no capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O evangelho é a mensagem de Cristo, e Cristo é a mensagem do evangelho. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse no 36 do mesmo capítulo, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, como o programa diz, Cristo é a solução. Eu quero apresentar a você este Cristo maravilhoso, este que me salvou, me tirou do lamaçal do pecado,
Me tirou do engano, da mentira, da ilusão, da falsa felicidade que o mundo apresenta. A Bíblia diz, irmãos, que havia um povo que estava sentado em sombra, em trevas, mas este povo viu raiar uma luz. Era a Galileia, um lugar desprezado, um lugar onde as pessoas não davam valor, mas lá a luz raiou. E Jesus pregou pela Galileia. E hoje ele está brilhando na sua vida. Você que ainda não se decidiu por ele, eu quero dizer que a luz divina está brilhando para você nesta tarde. Jesus te ama e quer mudar a sua vida assim como mudou a minha. E saiba, em nenhum outro há salvação. Porque dentre os homens, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente por Jesus. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagem. Jesus fala a nós crentes, a nós evangélicos, nós que temos a palavra. Jesus vai dizer no capítulo 14, versículo 23, aquele que me ama guardará as minhas palavras. Interessante que ele está dizendo que se eu guardar a palavra dele, ele vai habitar em mim e é uma demonstração de que eu amo. E ele vai continuar dizendo no versículo, e meu Pai o amará. Então eu guardando a palavra do Filho, primeiramente, eu demonstro que o amo. Segundo, que o Pai dele me amará. E ele conclui dizendo, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, Deus habita em nós pela palavra. A palavra viva. Esta palavra que eu estou aqui mencionando não é qualquer palavra. Esta palavra, ela é operativa. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Numa outra tradução diz que ela é viva e operativa. Ela é viva e reativa. Ela traz vida àqueles que a recebem. Pedro vai dizer em 1:23 que nós fomos gerados novamente, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível pela palavra de Deus. Quero dizer a você que é crente, esta palavra está em você. Esta palavra viva, ela habita em você. E ela produz vida em você. E é esta vida que você tem que levar aos perdidos. Você que possui esta semente viva, esta semente da palavra de Deus que habita em você e produziu em você vida. Provérbios 4, capítulo 20 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina os teus ouvidos. Guarda-as no meio do teu coração, porque elas são vida para os que a acham e remédio para todo o seu corpo. Olha só que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, ela atende toda necessidade humana, por isso eu estarei orando, e eu quero que você esteja com a sua base, a sua fé com base na palavra. Para você receber o milagre, eu vou estar orando. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E se você já tem esta palavra no seu coração, sabe, no momento que nós vamos orar, esta palavra ela vai produzir vida, porque Provérbios diz que elas são vida para os que a acham. Você achou ela? A vida está na palavra. E no momento em que nós orarmos, esta vida será ativada através da palavra mediante a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se usa da palavra para poder produzir atividade em nosso ser. Amém? Amém. Jesus disse, eu já estou aqui até gritando, irmãos, porque à medida que a gente vai falando da palavra, a gente vai se tornando mais ousado. Aleluia. Aleluia. Certa feita, Jesus dando um discurso, Jesus dizia, olha, a minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebido. E muitos o abandonaram. Porque disseram, que discurso duro é este? Por quê? Porque não ouviram o final da mensagem. Eles estavam achando que Jesus estava falando de canibalismo, quando Jesus estava dizendo, a minha carne verdadeiramente é comida
e meu sangue verdadeiramente é bebido. E eles disseram, que discurso duro é esse? Ele nos dará a carne dele a comer? E Jesus, no final do discurso, ele diz, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, elas são espírito e elas são vida. Jesus estava dizendo que quando eu creio na palavra, é como se eu me alimentasse dele. E esta vida da palavra, ela vai trazer vida à minha vida. Em João, ou melhor dizendo, em Romanos 8, no versículo 11, você vê que a palavra e o Espírito Santo trabalham juntos. No capítulo 8, versículo 11, Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse, se o Espírito daquele que levantou Jesus dentre os mortos habita em vós, o mesmo Espírito dará vida aos vossos corpos mortais. Saiba, a cura para você nesta tarde. Amém. A cura através da palavra, a cura através do Espírito Santo. Jesus disse a Maria e a Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Se tu creres. E ele disse mais, tudo é possível ao que crê. Então, meu amado ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã, saiba, você tem esta vida eterna. Em João 5:24, Jesus disse, em verdade vos digo, que aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, têm a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Talvez o adversário das nossas almas, porque nós temos um adversário. Eu digo a igreja do Senhor, nós temos todos um inimigo em comum, e ele chama-se Satanás. O meu inimigo não é o meu irmão, o meu inimigo não é o meu pastor, o meu inimigo não é a convenção, o meu inimigo é o diabo, é Satanás. E todo cristão precisa entender que todo crente ele tem um só inimigo em comum, Satanás, o diabo, o adversário de nosso Deus e o adversário de nossas almas. E ele muitas vezes chega a você e diz, rapaz, tu não está salvo coisa nenhuma. Ele vem acusar você, porque ele é o acusador. Ele é aquele que vem minar a tua fé, minar a tua esperança. Mas Deus te diz nesta tarde, eu sou contigo. Eu não te deixo e não te desamparo. Aleluia. Aleluia. É, glória. Uma vez eu orando, eu disse, Deus, porque às vezes nós olhamos para as nossas limitações, na verdade, olhamos para as nossas fraquezas, eu disse, Deus, como tu ainda persiste em me usar? Porque eu estava olhando para as minhas fraquezas, e o Espírito Santo me fez uma pergunta, o que tu faria por teus filhos? Eu tenho 2 filhos, quero mandar um abraço para o Samuel, para a Sara, que está lá em Londres, para minha esposa amada. E eu estava orando, e ele disse, o que tu faria pelos teus filhos? Até onde vai o teu amor pelos teus filhos? Eu disse, Senhor, eu iria longe por eles. Eu iria longe. E quando eu falei isso, ele assim, tu acha que o teu amor é maior que o meu por ti? Tu acha que o amor que tu tens pelos teus filhos? E logo me veio a lembrança de uma passagem em Isaías. Poderá uma mãe que gerou seu filho esquecer? Mas eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Meu Deus. Saiba, este amor é incondicional. Deus não pôs condições para te amar. Deus está interessado em você, não é no que você tem. O mundo está interessado no que nós temos. Posição social, Verdade. riquezas, patrimônio, dinheiro. Eu vim do mundo. Enquanto eu tinha dinheiro, eu tinha amigos. Quando eu não tinha dinheiro, eu não tinha amigos. Mas Deus não. Ele me amou pelo que eu sou. Ele não disse, eu vou te amar porque o teu nome da tua família é bem conhecido. Não. E eu me sentia como cego Bartimeu. Quando eu soube que ele estava passando por Nova Fazenda, eu clamei como cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele teve, meus amados. Esse Jesus está aqui nesta tarde falando comigo e com você. Já usou essa criança
para nos revelar coisas profundas, dizendo que você não foi obra do acaso. Verdade. Quando você surgiu, você já estava na imaginação de Deus. Quando ele falou isso, de meu Deus, uma criança de 9 anos, saber que Deus já nos via mesmo antes de sermos formados. E o salmista diz, de um modo terrível fui formado, entretecido no ventre de minha mãe, cada osso colocado no seu devido lugar, cada nervo, nosso sistema neurônico, toda a nossa estrutura, Deus foi colocando, tecendo como um grande tecelão. E esta criança fala isso nesta tarde, eu digo, meu Deus, somente o teu Espírito Santo pode revelar essas verdades. Por isso Jesus disse, Pai, graças eu te dou, por ocultar estas verdades aos sábios entendidos e a revelar aos pequeninos. Foi a nós que ele nos revelou, meus amados e queridos irmãos. Você tem esta revelação, proclame ela, proclame esta verdade. Jesus é a única solução. Jesus é a solução para este mundo. Jesus é a solução para a nossa nação. Jesus é a solução para o meio econômico. Jesus é a solução para o meio político. Jesus é a solução para as religiões. Jesus não é uma religião, Jesus é um Salvador, é uma pessoa. E Ele quer relacionamento conosco. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus, pelo qual fomos chamados para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. E eu estava conversando com o nosso irmão Rodrigo no carro. Como pode pessoas pensarem diferentes, terem gostos diferentes, estarem em unidade como a igreja primitiva, onde diz que tinham tudo em comum, era um coração da multidão. Isso há um segredo, quando olhamos na mesma direção. Quando todos nós olharmos na mesma direção, entendermos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E somente Ele pode promover a unidade na igreja. Somente Ele. Quando todos olharmos na mesma direção, viveremos a unidade. E sabe o que Jesus disse a respeito de nós, irmãos? Pai, na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, Ele lhe disse, Pai, que eles sejam um, como nós somos. Jesus está falando de uma comunhão que Ele quer para a igreja. Pai, que eles sejam um, como nós somos. Você sabe o que quer dizer isso? Pai, que eles tenham o mesmo propósito, que eles tenham o mesmo desejo, que eles tenham a mesma unidade, que não haja divisão. Pai, que eles sejam um, como nós somos. Queridos irmãos, querido ouvinte, Jesus é a única solução. O Verbo tabernaculou. A salvação está ao alcance de todos. Jesus, Ele chegou a dizer no capítulo 15 de João, no finalzinho ali, Ele diz o seguinte, se eu não viesse e não houvera falado, eles não teriam desculpa eles teriam desculpa dos seus pecados. Mas porque eu vim, eu anunciei, eu preguei, eles não têm mais desculpa dos seus pecados. Outro testemunho, irmãos. Saiba, quando você pregar, saiba, os sinais te acompanham. Jesus disse de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E sabe o que Jesus disse? Se eu não viesse e não fizesse tais sinais como nenhum outro fez, há muito, eles teriam desculpa dos seus pecados, mas agora não têm, porque viram os sinais. O que Jesus quis dizer? 2 testemunhos, para que as pessoas deem crédito. Primeiro, a mensagem pregada, e segundo, os sinais que seguem. Saiba, Jesus te ama, e seja um instrumento nas mãos de Deus. Nós vamos orar agora pelos enfermos. Você que está com enfermidade, saiba, há poder no nome de Jesus. Aleluia. E eu quero ouvir você testemunhando da cura. Verdade. Amém? Você vai ligar para o Idinael Verdade. e vai dizer, naquele dia, eu recebi a cura. Aleluia. Porque tudo é possível que crê. Maravilha. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, ou aonde dói, onde você está sentindo a dor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado,
Nós entramos em Tua presença em favor dessas pessoas, Pai, que estão enfermas agora, Senhor. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que tudo é possível ao que crê. E eu faço menção da Tua palavra que diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No Salmo 107, versículo 20 diz que o Senhor enviou a sua palavra e os sarou. Tu enviaste Jesus para curar. Tu enviaste Jesus para sarar. Tu enviaste Jesus para libertar, para transformar. Tu enviaste Jesus, Pai, para nos trazer vida e vida com abundância. Pai, eu profetizo e declaro cura agora sobre este corpo. Eu declaro vida sobre esta vida agora, meu Pai. Há um poder, Senhor. Há um poder agindo agora nestas vidas. Eu declaro curado em nome de Jesus. Desde a planta dos pés até a cabeça. Receba cura no nome de Jesus. E para a glória de Deus Pai seja. Amém. E quem crê diz amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória